Agora na Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix, 7 horas em ponto. Muito bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 19 de julho de 2019. E vamos aos destaques do programa. Liberação de FGTS PIS gera expectativa para empresários em Campos. 610 vagas em cursos com a novidade do curso de operador de logística portuária em Campos. Mudança climática no interior fluminense deve permanecer até domingo. Estado do Rio repassa 363 milhões para os 92 municípios. Liberação de saques de contas do FGTS será anunciado na próxima semana, disse aí o ministro da Casa Civil. Saca 50 quilos de açúcar cristal cotada a R$ 60,01, com variação de menos 18% ao dia. A arroba do boi gordo estável cotada a R$ 143 à vista no estado do Rio. Dólar comercial cotada a R$ 3,72, com recuo de menos 0,83% ao dia. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mande seu WhatsApp para Mix Campos 99797-1007 no ar Mix Notícias. Mix Notícias. Agora 17 graus e máxima do dia prevista para 23, período de nublado com chuva indo e vindo a qualquer momento, inclusive chovendo fraco neste momento. E dando uma passada no trânsito, nesse momento trânsito moderado na rotatória próxima ao Shopping Estrada e mais forte na saída da Campos Farol e bairro da Penha, Beira Valão próximo ao Mercado Municipal e Ponte da Lapa. Apesar de não haver retenções nas principais vias, o fluxo está mais lento devido à chuva e pista molhada. Na BR-101, no sentido Niterói, há uma pequena retenção na chegada à Ponte Rio-Niterói no quilômetro 322. No sentido Espírito Santo, o tráfego é normal. Juntos o melhor Mix. O governo tem um pacote de medidas pronto para impulsionar a atividade econômica que pode ser anunciado na próxima semana. Uma das medidas é a liberação de 42 bilhões do FGTS e do PIS/PASEP, onde se prevê que 21 bilhões ficarão disponíveis. O economista Alcimar Chagas Ribeiro da UENF, porém, vê a medida com ceticismo e ressalvas. Num primeiro momento, a medida vai gerar um entusiasmo, mas após seus efeitos, tudo voltará à estaca zero. Convém lembrar que esse estímulo ao crédito gerou elevado grau de endividamento nas famílias. E sem medidas de sustentabilidade que gerem emprego e renda, não haverá o reaquecimento consistente e duradouro da economia, avaliou. Estão abertas inscrições para 610 vagas de cursos livres voltados para jovens na faixa etária entre 18 e 29 anos que estão em busca de qualificação. Atuando em diversos pontos do município, mas também traz novidade nesse semestre, a inclusão do curso de operador de logística portuária, vislumbrando aí a criação de ofertas de vagas para áreas e empresas do Porto do Açu. As inscrições para os 5 polos e todos os cursos serão feitas nos próximos dias 22, 23 e 24, nos altos da rodoviária Roberto Silveira, das 9 à 1 da tarde. Mix Notícias. Se a meteorologia não falhar, a mudança climática com possibilidade de ventos fortes e mar revolto terá fim no próximo domingo no interior do estado do Rio. Em Campos, São João da Barra e São Francisco do Itabapoana, por exemplo, o tempo amanheceu nublado e com previsão de chuvas fracas, mas o clima-tempo admite uma queda na nebulosidade a partir de hoje, permitindo maiores períodos com sol. Quanto à situação de mar agitado, o Instituto sugere que continue sendo observado. Referentes ao montante arrecadado no período de 8 a 12 de julho, 363 milhões de reais estão sendo liberados pela Secretaria da Fazenda do Estado do Rio para os 92 municípios fluminenses. Os repasses de valores variáveis são feitos semanalmente e correspondem à parte da arrecadação do IPI, ICMS e IPVA. Somente em julho, o governo diz que o total depositado atingiu 534 milhões de reais. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou ontem que a liberação de saques de contas do FGTS e do PIS/PASEP será anunciada na próxima semana. Segundo o ministro, os detalhes ainda estão sendo fechados pelas equipes técnicas. Tomamos a decisão que na semana próxima vai ser feita a apresentação da medida provisória que trata da questão do FGTS e também do PIS/PASEP. Os dois
dois serão apresentados conjuntamente, provavelmente entre quarta e quinta. Vai depender da agenda do presidente, disse o ministro. Previsto para ser anunciado na próxima segunda, dia 22, o novo relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas não deve trazer o novo contingenciamento, disse ontem o ministro-chefe da Casa Civil. Ao sair de uma reunião com o ministro da Economia, ele declarou que o governo trabalha para evitar bloqueios de verbas. Recebemos um orçamento apertado e temos o desafio de continuar as ações do governo, mas não estamos pensando em um novo contingenciamento de gastos, disse Lorenzoni. Mix Notícias. A empresa brasileira que não contrata ilegalmente menores ganhará certidão negativa de utilização ilegal do trabalho da criança e do adolescente, que está sendo criada por meio de projeto segundo a agência Câmara. A proposta garante a contemplada participar de licitações públicas e constar de cadastro positivo. Pela Constituição, só é permitido o trabalho a partir dos 14 anos na condição de aprendiz. A medida é considerada mais um reforço à determinação constitucional de proibição do trabalho infantil ilegal. O segundo decêndio do Fundo de Participação dos Municípios será pago hoje. O montante é de aproximadamente R$ 799 milhões, já descontado a retenção do Fundeb. Os dados divulgados na noite de quarta-feira pela Secretaria do Tesouro Nacional observam que o segundo decênio deste mês, comparado com o mesmo decênio do ano anterior, apresentou crescimento de 9,14% em termos nominais. Mix. As apostas das loterias da Caixa Econômica Federal devem sofrer reajuste nos próximos dias. De acordo com uma das investidoras de mercado do país, o aumento deve acontecer em agosto. Pelas previsões, a alta no custo para jogos da Mega Sena, um dos mais conhecidos pelos apostadores, seria de 29%, passando de R$ 3,50 para R$ 4,50. Desde a última quarta-feira, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio está debatendo com autoridades e população a biometria obrigatória, através do projeto TRE-RJ de Portas Abertas. O calendário será cumprido em 35 municípios até dezembro, quando termina o prazo de recadastramento. Mix Notícias. Os partidos devidamente registrados no Tribunal Superior Eleitoral estão com os cofres cheios. Somente nos primeiros 6 meses deste ano, eles receberam em conjunto um total de R$ 365 milhões, resultado da soma de dotações orçamentárias e das multas eleitorais, conforme determina a legislação eleitoral. A informação é do TSE. O órgão destaca que os recursos do fundo partidário são diferentes dos efetivamente distribuídos. A rapadura, bastante conhecida no interior do estado do Rio, ganha destaque na Câmara dos Deputados, através de projeto aprovado já em fase conclusiva que isenta o produto do IPI. Para tanto, é observado o princípio de seletividade da tributação em função da essencialidade do bem, que faz a saúde humana, o importante derivado da cana-de-açúcar. Juntos. O melhor mix. Vamos às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. Nossa equipe atendendo aqui ligação ontem feita para o nosso WhatsApp 997971007, veio conferir aqui em Tocos a questão dos ônibus. Afinal de contas, só tem um ônibus fazendo a linha. Então os moradores de Tocos aqui estão impossibilitados, né? Se não pegarem esse ônibus, ficam à mercê de ficar mais de 1 hora depois ou 1h30 esperando na fila. E também notamos aqui na estrada, na RJ 236, muito lixo, principalmente na chegada de Tocos, né? E a falta de sinalização. E nesses tempos aí de chikungunya, de mosquito Aedes aegypti, essa chuva agora só tende a aumentar, de repente, os focos, né? Então precisamos da limpeza pública também aqui, fazendo o recolhimento desse lixo nas ruas, para evitar, assim, o aumento da infestação do índice do Aedes aegypti. A gente volta com mais informação no Mix Notícias. O aumento dos casos de câncer na população entre 20 e 49 anos de 1997 a 2016 chamou a atenção de especialistas. Nesse período, a incidência por ano do câncer da glândula tireoide registrou uma elevação de 8,8%, o de próstata 5,2% e o de cólon e reto 3,4%. Os dados fazem parte do estudo elaborado pelo Observatório de Oncologia, que teve como tema Câncer antes dos 50.
A lista de espera do ProUni está disponível desde ontem para consulta pelas instituições de ensino superior privadas participantes do programa. Todos os candidatos que estão na lista deverão ir às instituições apresentar a documentação de comprovação das informações prestadas na inscrição. O prazo para que os candidatos compareçam às faculdades começa hoje e vai até 22 de julho. Mix. Vamos voltar às ruas com a equipe Mix de reportagens. Mix Notícias. Nossa equipe está aqui agora no São José, unidade pré-hospitalar. Como bem diz o nome, ainda é um pré-hospital, que está faltando muito para começar a funcionar aqui. A marcação de consultas está uma bagunça, ninguém sabe quando é que tem, nem os funcionários. Falta organização aqui no Hospital São José. O raio-x não está funcionando. Tem muita sala com equipamento ainda que não está pronto para funcionar. E também a falta de remédios, que já é notório aqui em outras unidades básicas de saúde. A gente está aqui fazendo essa matéria e a informação geral das pessoas que estão aqui é que estão com saudades do antigo, do velho Hospital São José. A gente volta com mais informação. Mande sua mensagem para o WhatsApp da Mix Campus, 99797-1007, que a equipe de reportagem vai até você. Mix. Juntos no melhor mix. O IGPM, usado no reajuste dos contratos de aluguel, registrou inflação de 0,53% na segunda prévia de julho deste ano. A taxa é inferior à observada na segunda prévia de julho, 0,75%. Segundo a FGV, o IGPM acumula inflação de 6,53% em 12 meses. E vamos às cotações. A saca de 50 quilos do açúcar cristal está cotada a R$ 60,01, com variação de menos 0,18%. Fonte CPE Exalc. A arroba do boi gordo estável, cotada a R$ 143,00 à vista no estado do Rio. Fonte Scott Consultoria. E o dólar comercial cotado a R$ 3,72, com recuo de menos 0,83% ao dia. Fonte Valor Econômico. Mix Notícias. Cientistas norte-americanos acreditam estar próximos de testar uma vacina contra o HIV em seres humanos após conseguirem bons resultados com uma versão atenuada da vacina em macacos. De acordo com um estudo publicado nesta quarta-feira na revista Science Medicine, os pesquisadores conseguiram eliminar a presença do SIV, imunodeficiência símia, nos primatas, uma versão do vírus HIV que infecta apenas estes animais. A Anvisa suspendeu a importação, a distribuição e o uso da vacina pentavalente líquida produzida pela empresa indiana Biologicals Limited. A decisão foi publicada ontem no Diário Oficial da União. A vacina pentavalente, como o próprio nome indica, protege o paciente contra 5 doenças: difteria, tétano, coqueluche, influenza tipo B, responsável por infecções no nariz e na garganta, hepatite B. As crianças devem tomar 3 doses da vacina aos 2, 4 e 6 meses de idade. Juntos no melhor mix. Na ponta dos dedos e com a faca nos dentes. Os bordões são do automobilismo e muito utilizado por Galvão Bueno, mas podem muito bem se encaixar na prova de Ana Marcela Cunha, que ganhou mais um ouro. Na madrugada desta sexta-feira, ela venceu os 25 quilômetros do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, que está sendo disputado na Coreia do Sul, com um tempo de 5 horas, 8 minutos e 3 segundos, com um sprint final bem forte e batendo com a ponta dos dedos no pórtico de chegada. E vamos ao futebol, que tem nesse final de semana mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco recebe o Fluminense em São Januário no sábado às 11 da manhã. No domingo, também às 11 da manhã, o Botafogo recebe o Santos no Engenhão. E às 4 da tarde, o Flamengo vai enfrentar o Corinthians no Itaquerão. Você ouviu Mix Notícias. Mix.